A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindo ao Detonando Geek, esse é o Vlog Tech. Nosso conteúdo mais opinião. Ele poderia ser um hard tech, porque a gente fez bastante teste técnico nele. No entanto, é uma questão também de percepção. E a percepção humana é variável. Então a gente vai tratar como um vlog tech, mas nem por isso não existe medição. Nós vamos falar hoje do Xbox Series S, mas não do Xbox Series S em relação aos jogos, em relação à experiência do player. Esse é um conteúdo que eu já tinha programado há muito tempo, mas até então não era possível porque nós não tínhamos o console. E graças ao nosso inscrito Clauber, nós temos o console. Se você não viu o vídeo aí, que nós recebemos esse console de um inscrito, dá uma olhadinha aqui no card, inclusive lá já tem as primeiras impressões, inclusive mandando a real sobre o console, porque muita gente vai pra baixo, vai pra cima, Detonando Geek mantém o equilíbrio e solta a real do que você pode ter com esse console. Claro, é óbvio, é lógico, um console que é o desejo de consumo pelo custo-benefício que ele oferece. Então, nós vamos tratar hoje de resolução. Qual a melhor experiência? Na caixa, no manual, no marketing, no Xbox Series S informa que chega até 1440p. Na realidade, muitos jogos estão chegando a 1080p. No entanto, ele traz aí funcionalidades HDMI 2.1, hoje só presente em televisores 4K de mainstream, ou seja, praticamente o dobro do preço do console, transformando em totalidade de funcionalidade o custo-benefício em um custo talvez mais caro. Mas como a gente vai utilizar um monitor 4K, sendo que o console chega até 1440p e muitos jogos estão rodando em 1080p? Para isso eu defini uma análise muito legal e bacana e nós testamos o Xbox Series S em 4K 120, 4K 60, 1440p 120 em 1080, dispositivos de displays diferenciados, TVs e monitores. E vamos trazer para você reportar a melhor experiência que tivemos. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, porque conteúdo como esse, que traz realmente a experiência melhor para o usuário do dispositivo, só no DG você encontra. Para a gente analisar essa questão com o mérito de visualização gráfica e percepção do que é melhor e qual a melhor resolução, qual o melhor dispositivo vai entregar para a gente a melhor experiência nesse console, eu utilizei Matrix Awakens, que é basicamente um tech demo, não é um game em si. No entanto, ele possui todas as funcionalidades da nova geração e ele é feito na Unreal Engine 5, então ele traz várias tecnologias. E ele também, como você pode perceber nas imagens comparadas com o Xbox Series X, ele possui bastante diferença gráfica entre um console e outro. Então, até agora, dos jogos que eu experimentei no Xbox Series S, esse é um dos maiores divisores de água em relação à qualidade gráfica apresentada em um e em outro. Bom, vamos começar a nossa análise com o Matrix e nós começamos com um monitor, que na verdade é um televisor da Samsung 4K 60. O jogo oferece até 30 Hz numa resolução dinâmica em qualquer plataforma, Xbox Series S, X ou PlayStation 5, então nós estávamos acima das especificações de display para o próprio jogo. Dali em diante a gente jogou e passou para um monitor de 1440p, exatamente a resolução que seria nativa do Xbox Series S. Esse monitor também é da Asus e possui 144 Hz, ou seja, ele ultrapassa também as expectativas de frequência que o console vai até 120 Hz. Depois nós testamos a mesma experiência de jogo em um monitor 1080p. Esse monitor ele tem algumas features, apesar de ser 1080p, ele tem 32 polegadas, ele é grande, tem um DPI alto, tela curva 165 Hz.
Legal, bacana. Analisando esses três cenários, nós chegamos a uma conclusão muito óbvia. É claro, é óbvio, é lógico. Como você viu lá atrás, na comparação com o Xbox Series X, o jogo apresenta uma menor qualidade de gráficos em relação ao console mais potente. Dessa forma, a melhor experiência visual que nós tivemos em Matrix foi no monitor de 1080p. É claro, é óbvio, é lógico que o jogo se mantém na mesma qualidade gráfica em qualquer dispositivo que é ofertado a ele. Isso é importante mencionar. Então, o jogo se mantém dentro do mesmo aspecto técnico que ele seria em qualquer outro display. No entanto, a qualidade do display e a resolução influencia muito na sua percepção. E é disso que nós estamos falando aqui. Em 4K, nós sentimos um maior microserrilhamento, nós sentimos maior efeito do Super Temporal Anti-Aliasing da Unreal Engine e até mesmo alguns efeitos mais visíveis de pop-in. É importante falar e repetir novamente que esses efeitos estão em todos os displays. O display não vai melhorar o jogo, mas a nossa percepção. Em 1440p nós conseguimos reduzir isso drasticamente e a percepção foi muito melhor. No entanto, mesmo assim, nós sentíamos um maior microserrilhamento em volta dos personagens, o Super Temporal Anti-Aliasing fazendo aquele efeito que parece um pouquinho de marimbondos em volta do personagem ainda existia em um grau perceptível e finalmente quando chegamos ao monitor de 1080p tivemos uma experiência muito mais sólida. Repetindo mais uma vez, o monitor não influencia na carga de hardware do jogo, na carga de entrega do jogo, ele influencia na nossa percepção. E por que a percepção com o monitor 1080p acabou sendo muito melhor do que com as outras experiências? O console, todo o console, inclusive PlayStation 5, Series X e até o Series S, trabalham com Super Sampling. Então, mesmo que as resoluções de saída não sejam exatamente iguais às resoluções de render, sempre é projetado para a saída nominal do console. No caso, o Series S é projetado para 1440p. Quando nós reduzimos essa resolução nativa, nós entregamos 1080p, mas em Super Sampling. O Super Sampling é a ação de entrega de um quadro maior do que a resolução que você está vendo, ou seja, você compacta a visualização e consegue ter uma percepção melhor da imagem. E os problemas que podem acontecer em televisores ou monitores de maior resolução não são vistos em 1080p. É claro, é óbvio, é lógico que eu deixei alguns detalhes importantes de lado. No caso do televisor, nós tínhamos 4K com HDR e outras funções importantes do console. Mas é importante especificar também que HDR é uma normativa tecnológica para cores, não necessariamente para qualidade de gráficos. Então, dentro de uma balança, se você prefere uma melhora de preto-preto, branco-branco e uma alteração de cores mais nítida, ou você prefere uma melhora significativa visual de gráficos, o HDR acaba não sendo uma boa feature nessa balança. É importante entender nessa balança. Então sim, em Matrix eu tive a melhor experiência no monitor 1080p. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha em outros jogos. Vamos ver Rainbow Six Siege. E para isso a gente vai utilizar uma televisão 4K, 120 Hz com LLM, Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR, tudo o que você pode imaginar. Nós já fizemos review dela, tá aqui o link na descrição. É a LG 86 UP80, a televisão dos sonhos, ela tem 86 polegadas, ela é gigante, é uma maravilha, é um fenômeno de visualização. Perfeito? Nós jogamos Rainbow Six Siege no Xbox Series S nessa televisão e um monitor de 1080p. Qual a melhor visualização? O monitor de 1080p, 165 Hz. Claramente, o console chega até 120. Então, é um jogo que chega a 120.
Na televisão chega a 120, no monitor também. Em FPS nós equilibramos. Dolby Vision e Dolby Atmos dá uma imersão um pouco maior no áudio e visual. No entanto, claramente é um jogo multiplayer e jogos multiplayer vêm graficamente bem inferiores a jogos de experiência single player por sua leveza, pela sua essência de trabalhar com pacote de envio e recebimento em servidores. Então, claramente não é um gráfico perfeito e a televisão grande de 4K 120, mais cara que o próprio Xbox Series S, acabou sim danificando visualmente os gráficos em relação ao monitor 1080p. Você deve estar se perguntando, mas GOT, o console não chega até 1440p? Vamos entrar um pouco na hora da realidade, no ponto de realidade. Eu já falei isso numa live, vou repetir aqui. Existe departamento de marketing de uma empresa e departamento jurídico. Quando os dois se juntam, eles viram o departamento FDP. E é exatamente quando você vê qualquer dispositivo falando que vai até. Até quer dizer que já tira a sua responsabilidade de ir até ali, porque ele vai até. Isso não é ruim, o custo-benefício do console é excelente, nós já explicamos nisso nesse vídeo que está no card, então clica lá. No entanto, a gente tem que pensar em nós. Se você adquiriu esse console, a melhor experiência é trabalhando abaixo das especificações visuais dele, para você ter uma experiência melhor. Então, se nós estamos com um equipamento de entrada, que é um equipamento que está na zona de risco, que pode ir além ou ir abaixo do além, nós equalizamos esse problema simplesmente trabalhando abaixo da expectativa máxima dele. É a mesma coisa que você comprar uma GPU GTX 1660 Ti e um monitor 4K. Nunca você vai ter uma experiência sólida, mas se você tem um monitor de 1080p, você consegue trabalhar muito bem. E eu referenciei essa GPU porque ela basicamente, não estou equalizando, mas basicamente dá quase o mesmo resultado do Xbox Series S em relação a games. Claro que consoles variam e os desenvolvedores podem modificar as suas quantidades de FPS e resolução, no entanto, no tete-a-tete é quase igual. Então, se a gente trabalhar sempre com o mínimo oferecido a display, no máximo que o hardware oferece, nós temos sempre uma experiência visual agradável. É claro, é óbvio, é lógico que eu não estou falando para você simplesmente cancelar a compra da sua televisão. Faça o que você quiser, isso não é um vídeo para ditar nenhuma regra. Estamos trazendo para você a melhor experiência e nós testamos. E sim, claramente, e não só nesse jogo, mas em vários jogos, um monitor de 1080p, por exemplo, em Hitman, trouxe uma experiência muito parecida com o Xbox Series X em 4K. Ou seja, trabalhando com super sampling e colocando o seu display muito menor do que a capacidade máxima do console, você ganha uma carga de percepção melhor em relação à resolução. E nesse ponto acaba sendo benéfico, porque nós testamos, por exemplo, com esse monitor, que é tela curva 32 polegadas, é um monitor que está em média de R$ 1.800 a R$ 2.000, ou seja, você tem dispositivos interessantes que podem te prover uma melhora significativa em relação à sua usabilidade, por exemplo, com tela curva, principalmente apoia no competitivo FPS, trazendo uma panorâmica melhor para você e mesmo assim tendo uma visualização ótima, muito parecida até mesmo com dos consoles mais potentes, mas mesmo assim não estando com um console mais potente. A vida é equilíbrio, equilibre seu hardware. Não compensa literalmente você comprar uma televisão que custa o dobro do preço para o console, porque, como eu já disse, tem um vídeo chamado Xbox Series S, o console controverso. É um console que oferece todas as especificações da HDMI 2.1, só que não existe televisores ou monitores HDMI 2.1 custo-benefício, porque são todos mainstream e high-end. E aí desconecta da ideia de custo-benefício do console. Não faz sentido você comprar um televisor com o dobro ou o triplo do preço daquele console que você utilizou. No caso, é claro, é óbvio, é lógico, você comprou o console por falta de opção, porque o Series S, X e o PlayStation 5 estão fora do mercado, e é difícil encontrá-los, tudo bem, compre a televisão e se prepare para trocar de console lá na frente. Mas se você comprou o Series S como uma solução definitiva para toda essa geração, a recomendação do Detronando Geek é que você utilize, sim,
e um monitor de 1080p, você vai ter a melhor experiência, você não vai sofrer e você não vai reclamar quando os jogos baixarem resolução, porque você tá vendo dentro de uma resolução coesa. Claro que você perde LLM, VRR, Dolby Vision, Dolby Atmos, e dependendo do monitor que você comprar, como que nós testamos aqui, até HDR. Mas tudo isso é legal e bacana, mas na balança quanto à qualidade gráfica e percepção do que você tem no jogo, não se compara. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.